servos e homens humildes, simples assim. Deu a eles sonho tão grande, mudou-lhes a direção. Perderam o medo, a vergonha, partiram pra não voltar. Deixaram barcos e redes, deixaram famílias e planos, então falaram da vida com brilho no olhar. Foram luzeiros na escuridão. Mostraram que mais do que tudo, a força, o poder e o pecado estão. A misericórdia, o amor e o perdão, e deram o sangue na grande missão. Ide pelo mundo afora e levai minhas palavras, meus gestos, os meus sinais. Ide a todos os povos, ide e ensinai. Sua palavra inflama o meu coração, é um fogo que arde e me leva a pregar que Jesus é o caminho, a verdade, o amor. Venha o adorar. Transformando a história e os povos, rebanho cresceu. Invejando a igreja de Cristo, vieram perseguições. Imperadores modernos insistem na ilusão de calarem sua voz de profeta na televisão, internet, gurus. Mentiras, glória longe da cruz, palavras vazias não são de Jesus. Com o Espírito Santo no peito, entre alegrias, feridas e dor. Ora é Gólgota, ora Tabor, e segue fiel sua grande missão. Ide pelo mundo afora e levai minhas palavras, meus gestos e meus sinais. Ide a todos os povos, ide e ensinai. Sua palavra inflama o meu coração, é um fogo que arde e me leva a pregar que Jesus é o caminho, a verdade, o amor. Venha o adorar. Igreja sou eu, é você, e Ele precisa de nós. Pra continuar a falar, vai usar nossa voz. E o esplendor da verdade, insistir em ensinar. Meu rumo certo então, renovar a missão. Ide pelo mundo afora e levai minhas palavras, meus gestos, os meus sinais. Ide a todos os povos, ide e ensinai. Sua palavra inflama o meu coração, é um fogo que arde e me leva a pregar que Jesus é o caminho, a verdade, o amor. Venha o adorar. Venha o adorar. Venha o adorar. Olá, família Emaús! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola missionária do nosso Regional Sul 2. Uma saudação especial para os secretariados que ajudaram a construir esse momento muito especial. Subsecretariado de Brusque, Secretariado de Joinville e o de Florianópolis. Eu venho com essa música chamada A Missão, lá do Secretariado de Sorocaba, apresentar o tema da nossa escola missionária, que é vocação e sinodalidade. E o palestrante vai ser o nosso querido Padre Vitor, nosso diretor espiritual aqui do Regional Sul 2. Então tenham todos um ótimo momento e até mais. Shalom. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, casais, adultos do nosso movimento Emaús, no nosso estado de Santa Catarina. Queremos louvar, bendizer, glorificar a Deus pela oportunidade que nós temos de realizar uma escola missionária de forma remota, de modo que todos os regionais do nosso estado de Santa Catarina possam se encontrar para estudarmos juntos o mesmo tema.
o mesmo tema, que é sinodalidade. Papa Francisco, desde que ficou Papa, ele vem insistindo nessa característica da Igreja de Jesus Cristo, que ele quer salientar no seu pontificado e nos tempos futuros. Trata-se de uma nova proposta eclesiológica. Na verdade, sinodalidade, como já disse, é uma característica da Igreja desde os tempos iniciais. Mas o Papa Francisco vem insistindo na necessidade de as propostas, as posições da Igreja serem debatidas, trabalhadas, discernidas, decididas em conjunto. O Papa Francisco quer que tudo na Igreja aconteça de forma sinodal. Ou seja, tudo que interessa a todos deve ser preparado, projetado, programado por todos. A palavra sinodalidade vem da língua grega, syn, odos, odos, caminho, syn, conjunto. Lembremos-nos de algumas palavras, simpatia, pathos, sofrimento conjunto, sinopse, um olhar de conjunto, símbolo, alguma coisa que reúne um pensamento, sínodo, caminho, conjunto. No sínodo sobre a família, realizado em 2 etapas, o Papa Francisco já havia insistido que fosse preparado por um tempo de escuta das próprias famílias, dos agentes de pastoral familiar, de todo o povo de Deus. Foi enviado um questionário a todas as dioceses, a todas as instâncias pastorais, para ouvir o maior número possível de pessoas interessadas em dizer alguma coisa sobre a família. O mesmo aconteceu no Sínodo dos Jovens. Inclusive, o Papa pediu que o questionário fosse entregue aos jovens. Nós mesmos, do Movimento Emaús, participamos desse questionário. Antes do Sínodo, houve lá em Roma um grande congresso de mais de 300 jovens em preparação para o Sínodo. O Sínodo sobre a Amazônia também foi preparado principalmente pelas igrejas, pelas organizações da própria região amazônica, mas com envolvimento de todo mundo. Enfim, o Papa Francisco vem insistindo que a sinodalidade seja a marca da Igreja do novo milênio. Por isso, depois desses sínodos sobre a família, sobre a juventude, sobre a Amazônia, ele anunciou que o próximo sínodo dos bispos, a realizar-se em outubro de 2023, seja sobre sinodalidade. Mas ele quis que o sínodo sobre a sinodalidade de 2023 fosse preparado por uma caminhada sinodal, que se iniciou em outubro de 2021. Nessa caminhada foi enviado um grande questionário a todas as dioceses do mundo inteiro. Essas dioceses coletaram as respostas vindas das pessoas, dos grupos, movimentos pastorais, enviaram tudo para a Conferência Episcopal de cada país, como foi o nosso caso. E no Brasil, todas as dioceses enviaram a sua síntese do caminho sinodal em julho, final de julho, e agora a CNBB está preparando a síntese do Brasil, assim como cada Conferência Episcopal de cada país preparando a sua síntese, em vista do sínodo que vai acontecer em outubro de 2023. Então, sinodalidade significa isso, essa visão de que a Igreja toda é um único corpo de Cristo, que todos na Igreja têm carismas, dons, qualidades, talentos. Esses carismas se tornam serviços, se tornam ministérios, e todos, desde o último batizado até o Papa, todos na Igreja são responsáveis pela Igreja. Todos na Igreja somos sacerdotes, o chamado sacerdócio batismal. Os ministros ordenados, os padres, os diáconos, os bispos, são ordenados para o serviço do sacerdócio batismal de todos os fiéis. Assim, então, entende-se que
Na Igreja nós temos um princípio de unidade, que é o Papa. Então é um princípio de unidade na Igreja em todo o mundo, o Papa. Nós temos o princípio da diversidade, que são os bispos, que formam o colégio episcopal, como se diz. Todos os bispos unidos entre si e com o Papa formam essa beleza da diversidade da Igreja. Além desse um, que é o Papa, desses alguns, que são os bispos, nós temos, na sinodalidade, temos todos, que somos todos os fiéis. E o Papa quer, então, que todos na Igreja sejam envolvidos nessa caminhada sinodal rumo ao Sínodo de 2023, que tem como título exatamente isso: por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então, o próprio Sínodo pretende refletir sobre como é que nós podemos ser uma Igreja mais sinodal, como é que nós podemos viver mais o nosso caminho conjunto. Aqui é preciso nós fazermos uma reflexão que é a seguinte: todos nós, seres humanos, somos criados em comunhão e em caminhada. Em comunhão significa nós somos interdependentes, nós somos seres relacionais, em comunhão com Deus, de quem nós somos filhos, em comunhão uns com os outros, de quem nós somos irmãos, em comunhão com as outras criaturas, os outros seres vivos, montanhas, florestas, oceanos, águas, enfim, de quem nós somos administradores, e cada um também em comunhão consigo mesmo. Eu sou responsável por mim mesmo. Então, somos seres de comunhão. Nós nos fazemos em comunhão. Não só em comunhão, nós nos fazemos em caminhada, porque nós não somos seres prontos, acabados, definidos. Nós somos seres que estamos nos fazendo na caminhada que dura, cada um tem a sua idade. Rompendo a comunhão, nós corremos o risco do egoísmo, mas o egoísmo nos desinstala, nos fragmenta, nos divide, nos desumaniza. E rompendo a caminhada, a gente cai no imediatismo, no querer as coisas prontas já. Isso também desumaniza. As pessoas se desumanizam pessoalmente e criamos uma sociedade de desumanos. Por isso é importante nós resgatarmos essa dimensão da comunhão e da caminhada. Sinodalidade é isso. É lembrar que nós somos seres de comunhão e de caminhada. Caminho conjunto. A Igreja sempre foi Igreja de comunhão e caminhada. Vamos nos lembrar da história do povo de Israel. O povo de Israel foi um povo a caminho. Uma vez que se libertou da escravidão do Egito, se pôs a caminho no deserto, rumo à terra prometida, e foi sempre um povo da aliança com Deus. Povo chamado a viver a comunhão entre si, o cuidado com os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, durante 1.800 anos, desde Abraão, Isaac e Jacó, 1.200 anos, se contarmos a partir do Êxodo, 800 anos, se contarmos a partir de Elias. Enfim, é um povo de Israel que aprendeu a viver nessa comunhão e nessa caminhada. Até chegarmos a Jesus Cristo. Você não tem como ler os evangelhos sem perceber que Jesus Cristo está sempre na comunhão e na caminhada. Principalmente o Evangelho de Lucas, que é o evangelho que estamos lendo nos domingos do tempo comum desse ano. Lucas insiste em mostrar Jesus no caminho para Jerusalém. E nesse caminho para Jerusalém, onde ele será morto e depois ressuscitado, nesse caminho ele trabalha a comunhão com os seus discípulos e com o povo que o vai seguindo. Não dá para você ver Jesus sozinho na Sagrada Escritura. Jesus está sempre junto com Pedro, Tiago e João, junto com os 12 apóstolos, com as mulheres que o seguem, com as multidões, com os pobres, os doentes, os pecadores, os estrangeiros. É alguém que está sempre no caminho conjunto. É alguém que vive essa comunhão e essa caminhada. Logo nos inícios do cristianismo,
como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, a igreja vivia na caminhada e na comunhão. A igreja era até chamada o povo do caminho, caminho com C maiúsculo, para se referir a Jesus Cristo. É o povo que ia de casa em casa, pelas ruas, anunciando o Evangelho, encontrando-se nas casas para celebrar a Eucaristia. O povo da missão, conduzida pelo Espírito Santo. Como dizem os Atos dos Apóstolos, entre eles não havia necessitados, porque tudo entre eles era comum. Era comum a oração, era comum o ensino da palavra, era comum a fé, era comum a partilha do pão espiritual, da palavra, e do pão material, em favor dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Há uma passagem muito interessante do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que mostra como a igreja, desde o começo, foi uma igreja sinodal. Trata-se daquilo que posteriormente veio a ser chamado de Concílio de Jerusalém. É como se fosse o primeiro concílio da igreja. Começou a haver um problema na igreja, que foi o seguinte: os primeiros cristãos eram provenientes do judaísmo. Pedro, por exemplo, pregava o evangelho para os judeus que iam aderindo a Jesus Cristo. Mas logo no começo, membros de fora do judaísmo, os chamados pagãos, as nações, começaram a se encantar com a fé cristã. Lembremos-nos de Cornélio, por exemplo, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, mas também a pregação de Paulo, que passou pelo mundo todo, o mundo conhecido da época, anunciando o Evangelho de Jesus. Enfim, gente que não era do judaísmo passou a querer fazer parte da comunidade cristã. Mas havia a pergunta: e para ser cristão eles têm que assimilar todas as normas do judaísmo? Por exemplo, a circuncisão dos homens, como um sinal externo, físico, de pertença à fé? São Paulo começou a dizer que não é preciso circuncisão. O sinal de pertença à igreja, ao corpo de Cristo, é a fé. A fé que tem como grande sacramento o batismo. Enfim, foi preciso então um encontro em Jerusalém, com todos os apóstolos, juntamente com os homens apostólicos, Silas, Barnabé, Pedro, Tiago, João, Paulo, os presbíteros da igreja de Jerusalém, se encontraram, debateram até decidir que não é mais necessária a circuncisão para fazer parte do povo santo de Deus, do corpo de Cristo. Nós temos diversas passagens dos anos 200, 300, que mostram como a igreja sempre se entendeu igreja da comunhão, igreja sinodal. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia, mas morreu em Roma, trucidado pelos leões em Roma, ele falava da igreja como comunidade dos fiéis que se reúne ao redor do bispo e do seu conselho, que são os presbíteros, na celebração da Eucaristia, na vida cotidiana, e assim vive-se a comunhão da igreja de Cristo. São Cipriano de Cartago, que morreu no ano 258, ele dizia o seguinte: nada deve ser feito sem o bispo, mas também nada pode ser feito sem o conselho dos presbíteros, dos padres e diáconos, e sem o consenso do povo. Para ele, o bispo é o princípio da unidade em sua comunidade. Agora, o próprio bispo, para ser o princípio de unidade da igreja, da sua diocese, ele tem que ouvir o parecer dos presbíteros e diáconos e viver no consenso do povo. O chamado Concílio de Nicéia, estamos no ano 325, também
começa a ser um sinal de que, diante de dúvidas, dificuldades, diante do enfrentamento de heresias, a Igreja reúna-se em concílio. Assim aqui o primeiro grande concílio da Igreja, o concílio de Niceia, onde hoje a Turquia, realizou-se em 325. E a partir daí, hoje nós estamos já no 21º concílio ecumênico, concílio que reúne todos os bispos da época para decidir a respeito de alguma necessidade na Igreja. Por exemplo, esse concílio de Niceia decidiu a respeito da divindade de Jesus Cristo, porque havia algumas heresias que negavam que Jesus fosse Deus. No concílio de Constantinopla, em 381, pouco tempo depois, definiu-se a divindade do Espírito Santo. E assim, por exemplo, nós chegamos a 1545-63, o concílio de Trento, com definições sobre cada sacramento. No concílio de Vaticano I, 1870, definição sobre o primado romano do Papa, sobre a infalibilidade do magistério do Papa. Até chegar ao concílio Vaticano II, de 1962 a 65, foi um grande concílio que refletiu muito sobre o ser igreja, como vamos ver logo a seguir. Então a Igreja, desde sempre, foi uma igreja sinodal. Mas, a partir dos anos 1100, para enfrentar o surgimento dos estados, das nações, e o poder político dos governantes que começavam a se ressaltar, os papas da época começaram a insistir na centralidade do ministério papal. E assim a Igreja foi se tornando cada vez mais uma igreja piramidal, um governo hierárquico vindo de cima, do Papa, dos bispos, dos padres, até chegar aos fiéis. E essa dimensão comunional ou sinodal continuou a acontecer, mas de maneira menos explícita, menos ressaltada. Nós também tivemos concílios na Idade Média, por exemplo, dos anos 1100 até os anos 1400, concílios, com a participação de todos os bispos da época, que era a Europa, e com participação também de governantes, né, os imperadores, os reis de cada país. Mas, cada vez mais, se firmava o poder papal, por exemplo, a partir do Concílio de Trento e depois, mais ainda, do Concílio Vaticano I, em 1870. O Concílio Vaticano II foi que, refletindo exatamente sobre a essência da Igreja, a identidade, o ser, o que é a Igreja, o Concílio Vaticano II resgatando aquelas expressões provenientes da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, e dos primeiros grandes teólogos da fé cristã, que nós chamamos os padres da Igreja, padres no sentido de pais, eram papas, bispos, padres, diáconos, a maior parte homens, também algumas mulheres, os pais da Igreja, que tinham uma visão de Igreja como comunhão. Então, resgatando isso, o Concílio Vaticano II vai dizer que a Igreja é a comunhão do povo santo de Deus nas suas mais diferentes expressões. O Papa Francisco, portanto, retoma isso a partir do Concílio Vaticano II, desde o Papa João XXIII, que foi quem introduziu e encaminhou e iniciou o Concílio Vaticano II, que já foi canonizado, o Papa Paulo VI, também canonizado, que foi quem continuou e fez acontecer, aplicou o Vaticano II na Igreja no mundo inteiro, depois também São João Paulo II, também Bento XVI, agora o Papa Francisco, ele retoma essa característica bem específica da Igreja toda como povo de Deus. Portanto, não só um, que é o Papa, não só alguns, que são os bispos do mundo inteiro, no momento uns 5.000 bispos, mas todos na Igreja, todos somos o povo santo de Deus. E todos somos chamados
a descobrir qual é o nosso lugar, qual é a nossa missão da igreja, para sermos cada vez mais uma igreja comunhão e uma igreja missão. Uma igreja comunhão, em que todos nós celebremos a mesma Eucaristia, escutemos a mesma palavra, nos formemos pela mesma palavra, nos eduquemos como povo santo de Deus, na comunhão, na união, como São Paulo insiste, principalmente na carta aos Efésios, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, que é o corpo de Cristo, um só corpo na diversidade de membros, os olhos, o nariz, a boca, o fígado, o coração, os rins, nessa diversidade de membros, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, e na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 12, todos somos membros diferentes no único corpo de Cristo. É a igreja comunhão. Mas não pode ser uma igreja comunhão voltada para dentro. Uma igreja voltada para dentro vai morrer sufocada. Ela precisa ser uma igreja comunhão e missão, para dentro e para fora, sístole e diástole, como é o movimento do coração. Então, uma igreja comunhão, para celebrar, para se educar, para se formar na mesma fé. Agora, uma igreja também missão, como insiste o Papa Francisco, com a expressão uma igreja em saída missionária. Por isso, seria conveniente a gente trabalhar com duas palavrinhas provenientes da língua grega. Já falamos syn-odos, caminho conjunto, mas também temos ex-odos, a palavra êxodo. Ex-odos significa caminho para fora, uma igreja em saída. Então, quanto mais nós vivemos a comunhão entre nós, quanto mais nós percebermos que é bom sermos cristãos, é bom deixar-nos guiar e formar pela mesma palavra, é bom celebrarmos e partilharmos o mesmo pão. O que de graça recebestes, de graça dai, disse Jesus Cristo. Então, se vivemos essa comunhão, se experimentamos isso como uma grande graça, não há como não levar isso adiante numa igreja missionária. Por isso, o tema do próximo sínodo é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Vivemos em comunhão, participamos essa vida em comunhão e saímos em missão, saímos em êxodo para levar esse anúncio a todas as pessoas. No nosso caso, do Movimento Emaús, nós queremos que muitíssimos, todos os jovens que nós conhecemos sejam alcançados por essa experiência de graça da comunhão, para fazerem a experiência de serem fortalecidos pelo encontro com Jesus Cristo, para experimentarem a alegria pascal do encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Emaús. Então, nós também, do Movimento Emaús, jovens e adultos, somos atingidos por essa proposta do Papa Francisco, que quer uma igreja sinodal. Como é que nós, Movimento Emaús, em Santa Catarina e no Brasil inteiro, como é que nós podemos fazer acontecer isso? Na verdade, nós já fazemos acontecer. É preciso tomar consciência. Então, trabalhar em grupos, preparar nossos cursos em grupos, tudo isso é sinodalidade. É viver em comunhão, é buscar a comunhão, é partilhar a comunhão e nunca perder de vista a missão. Comunhão e missão, sístole e diástole, para dentro e para fora, sínodo e éxodos, comunhão e caminhada. Essa é a proposta da Igreja do Papa Francisco. Quanto mais nós vivermos a Igreja sinodal, mais nós estaremos vivendo aquilo que o Concílio Vaticano II propôs, a Igreja Mistério. O que é a Igreja Mistério? É entender que a Igreja supera a visão puramente institucional, organizacional. Nós podemos analisar a Igreja
com as ciências humanas, uma visão da história da igreja, uma visão estatística, sociológica, psicológica. Podemos analisar a igreja como uma instituição, uma organização, mas a igreja supera tudo isso. A igreja é mistério. A igreja é, na terra, um sinal do grande mistério da Santíssima Trindade. Nosso próprio Deus é comunhão. 3 pessoas que se amam tanto e tão bem que são um só Deus. É a comunhão do mistério da Santíssima Trindade. Mistério de comunhão na diversidade. Um só Deus em 3 pessoas. A igreja também é um só povo de Deus na multiplicidade de dioceses, de vocações, de ministérios, de espiritualidades, de teologias, uma igreja presente em todos os povos, todas as culturas, todas as nações, uma igreja que se relaciona com as outras igrejas cristãs, com as grandes religiões, uma igreja que busca cada vez mais a sua comunhão na diversidade, no modelo da Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Essa igreja que é, aqui na Terra, um sinal do mistério da comunhão divina, essa igreja é o povo da comunhão. O Concílio Vaticano II escolheu a expressão povo de Deus para falar da igreja. Já se falava antes do concílio da igreja como corpo de Cristo. É uma expressão antiga que vem desde São Paulo, que fala diversas vezes, já falávamos antes da igreja como corpo de Cristo. É uma expressão retomada na Idade Média, sobretudo nos debates a respeito da presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, e depois, na primeira metade do século XX, inclusive com uma encíclica do Papa Pio XII, pouco tempo antes do Concílio Vaticano II, uma encíclica que apresenta a Igreja como corpo místico de Cristo. Mystici Corporis, a Igreja que é o corpo místico de Cristo. O Concílio Vaticano II quis resgatar uma expressão também bíblica, seja no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, a Igreja povo de Deus. São Pedro diz que a Igreja é o povo resgatado, é um povo de reis, povo de sacerdotes, é uma nação santa. O livro do Apocalipse também resgata essa expressão. Então a igreja é o povo de Deus que caminha na história, mas é um povo divino, é um povo de Deus na história. Não é um mistério descolado, desligado, espiritual, místico, abstrato. É um mistério, ok, mas é um mistério encarnado. Assim como essa expressão é do Concílio Vaticano II. Assim como o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, encarnou-se na nossa história, assumindo um corpo humano, a Igreja também encarna-se, encultura-se, enraiza-se nas diversidades do povo santo de Deus. Então, é um povo histórico, é um povo real, é um povo que caminha, é um povo peregrino, é um povo que vai assumindo as tensões, os conflitos, as dificuldades da história, para, nessa caminhada, ir apresentando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e propondo-se como sinal, germe, sacramento, instrumento do reino de Deus. Aquele grande reino de Deus proposto por Jesus Cristo. O reino de Deus como, digamos assim, uma plataforma de governo, de Deus que quer vida, vida plena, vida e abundância para todos, a começar com os esquecidos, os marginalizados, pobres, doentes, pecadores, estrangeiros, viúvas, enfim, a começar com esses, mas para atingir a todos, esse grande reino de Deus encontra na igreja um sinal, um sacramento, um instrumento. Então, quanto mais a igreja for igreja sinodal, sínodo e êxodo, comunhão encaminhada, mais a igreja estará sendo aquilo que ela mesma se propõe e aquilo que Jesus Cristo quer que ela seja. O seu povo,
A minha igreja, esta é a minha igreja, a igreja é enviada a todos os povos para anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Essa é a primeira parte da minha colocação, sinodalidade. A segunda parte é bem curtinha. É para dizer que nós estamos no mês das vocações, e nesse mês das vocações, já nos encaminhando para a conclusão do mês, nós queremos exatamente entender que todas as nossas vocações, porque eu não tenho um chamado só, minha grande vocação é ser humano, em primeiro lugar. Eu não vou ser um bom cristão nem um bom padre se eu não for, primeiramente, um bom ser humano. Depois, ser cristão. Eu não vou conseguir ser um bom padre se eu não for cristão. E como cristão, a minha vocação de padre, e como padre, quantas vocações, quantos chamados eu tenho, né? Por exemplo, como professor de teologia, como orientador espiritual do movimento Emaús, como vigário-geral da arquidiocese. Todos nós temos muitas vocações, muitos chamados, muitos serviços. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que todas as nossas vocações, as vocações de cada um de nós, e as vocações que nós temos no nosso movimento Emaús, os serviços, os ministérios mais diversificados que nós temos na presidência, nos departamentos, nas coordenações, os mais diferentes serviços que nós temos, por exemplo, as funções que cumprimos nos nossos cursos. Em tudo isso, nós queremos ver o quê? Um grande serviço para a sinodalidade. Nós mesmos somos convidados a descobrir a nossa vocação e exercer a nossa vocação cada vez mais nesse sentido. Sermos uma igreja sinodal. Colaborarmos para que a igreja seja o povo da comunhão na caminhada, o povo do sínodo no êxodo, o povo alimentado pela palavra de Deus e pela Eucaristia, para ser uma igreja em saída. No nosso campo, lembrando o nosso carisma específico do movimento Emaús, anunciar a alegria pascal no mundo da nossa juventude. Muito bem, estamos chegando ao fim da nossa live, da nossa escola missionária, e eu venho aqui agradecer a todo mundo, né, que participou de forma virtual essa escola missionária. E agradecer principalmente, né, ao Padre Vitor, que sempre nos conduz, né, muito bem por essas meditações. Eu quero também aqui fazer um convite para a live mariana que teremos no dia 12 de outubro, né, aqui nesse mesmo canal, que também será organizada pelo pessoal do Regional Sul 2. Então agora fiquem com a música Quero Te Ouvir, feita aqui no Subsecretariado de Brusque, e eu terei duas convidadas, a Bianca e a Ana Carolina, que também ajudaram a construir essa música. Então fiquem todos com Deus, um abraço e shalom. Crescer. Um dia uma
é viver, cantar, anunciar e na alegria evangelizar, cantar, agradecer, seguindo teus passos e na fé crescer. Ele é Jesus.